Capítulo 5. Sujeitos de direito internacional público, o Estado. Imunidade de jurisdição. 1. Conceito. Como é disso, isso é sabido de todos, o estudo do Estado é complexo, cabendo inclusive em matérias específicas como a teoria geral do Estado. Com isso, advertimos que não é papel de uma obra de direito internacional analisar exaustivamente o fenômeno estatal. Por outro lado, é nossa tarefa examinar os aspectos da existência do Estado que se relacionem com o direito das gentes. A respeito, devemos inicialmente destacar que, mesmo que não mais se admita que o ente estatal seja o único sujeito de direito internacional, não é possível ignorar a importância que o Estado ainda mantém no universo jurídico internacional. Com efeito, os entes estatais criam a maior parte das normas de direito das gentes, especialmente por meio dos tratados, formam as organizações internacionais, exercem papel relevante na condução da cooperação entre os povos e estabelecem diversos parâmetros dentro dos quais outros sujeitos de direito internacional atuarão na sociedade internacional. Como sujeitos de direito internacional que são, possuem os Estados a capacidade de manter relações no âmbito internacional, celebrando tratados, criando organismos internacionais e deles participando e interagindo, da maneira mais ampla possível com outros sujeitos de direito das gentes e com atores ligados a outros Estados e outros povos. Na acepção de Jelinek, o Estado é a corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando. Autores de direito das gentes também tentam conceituar o Estado, como Geral Eulálio do Nascimento e Silva e Ildebrando Ascioli, que o definem como um agrupamento humano, estabelecido permanentemente num território determinado e sob um governo independente. De nossa parte, conceituamos o Estado como o ente formado por um território, uma comunidade humana e um governo soberano, dotado da capacidade de exercer direitos e contrair obrigações e não subordinado juridicamente a qualquer outro poder, externo ou interno. O Estado não se identifica com a nação ou com o povo, que consistem em grupos sociais cujas partes são unidas por afinidades históricas, culturais, étnicas, religiosas, psicológicas, etc., bem como por anseios comuns. Em todo caso, os entes estatais podem surgir das aspirações de nações ou de povos, como foi o caso de Israel. As nações podem também estar espalhadas por vários estados, e o território de um ente estatal específico pode abrigar várias nações. Tampouco se deve confundir o Estado soberano com os Estados-membros de uma federação que não reúnem os elementos constitutivos do ente estatal soberano nem possuem competências no âmbito internacional, exceto quando permitido pelos Estados de que fazem parte. Em todo caso, por mais que apresente divisões internas, o Estado é juridicamente encarado como totalidade nas relações internacionais. É nesse sentido que atos que configurem violação de norma internacional e que sejam praticados, por exemplo, por entes federativos brasileiros como os Estados da Federação, o Distrito Federal e os municípios, são imputados ao Estado brasileiro, o qual corre o risco de ser responsabilizado internacionalmente pelo fato. O Estado é considerado como sujeito originário de direito internacional, em vista da visão esposada por parte da doutrina de que o surgimento da sociedade internacional e do direito das gentes estão estreitamente vinculados à consolidação do Estado. Ente que criou parte expressiva das normas internacionais, especialmente por meio dos tratados, e que formou as organizações internacionais cujo funcionamento requer a contribuição direta dos Estados. 2. Elementos constitutivos: território, povo e governo soberano. O estudo do Estado à luz do direito internacional parte também do exame de seus três elementos essenciais, cuja definição foi fruto de embates doutrinários que perpassaram vários séculos: o território, o povo e o governo soberano. Os elementos essenciais do ente estatal foram também consagrados pelo direito das gentes por meio da Convenção de Montevidéu sobre Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, que elenca os requisitos para que o Estado possa ser considerado sujeito de direito internacional. 1. População permanente. 2. Território determinado. 3.
Governo 4. Capacidade de entrar em relações com os demais estados, art. 1º. É necessário ressaltar que os itens 3 e 4 correspondem à ideia de governo soberano, bem como que a expressão população permanente deve ser entendida como o povo, em conformidade com o que a ciência política e a teoria geral do Estado definiram como efetivos elementos essenciais do ente estatal. Atenção, optamos por adotar o conceito de Estado definido pela ciência política e pela teoria geral do Estado, o qual foi definido depois de séculos de longo e intenso debate doutrinário. Há quem defenda que o Estado requer um elemento adicional para existir, seu reconhecimento por outros entes estatais. Efetivamente, o reconhecimento do Estado é importante para permitir sua maior inserção na dinâmica das relações internacionais. Entretanto, não concordamos com essa ideia, que faria com que o aparecimento do ente estatal ficasse juridicamente condicionado à anuência dos demais, algo inconveniente numa sociedade internacional dentro da qual o diferencial de poder e o mero interesse ainda comandam muitas ações estatais. No mais, a Convenção de Montevidéu sobre Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, determina expressamente que a existência política do Estado é independente do seu reconhecimento pelos demais Estados, art. 3. O território é o espaço geográfico dentro do qual o Estado exerce seu poder soberano. No item 9 deste capítulo, analisaremos mais detidamente os aspectos deste elemento que são relevantes para o direito internacional. Atenção, advertimos desde logo que o Estado pode, em hipóteses específicas, exercer sua soberania fora de seu território tanto em áreas internacionais como em territórios de Estados estrangeiros dentro de situações reguladas pelo direito internacional e que examinaremos posteriormente. O povo é o elemento humano do Estado. É formado por um conjunto de pessoas naturais, vinculadas juridicamente a um ente estatal por meio da nacionalidade e, no dizer de Delomo, inseridas diretamente no processo de formação e manutenção do Estado, incluindo tanto indivíduos residentes no próprio país como no exterior. A noção de povo não se identifica com a de população, como afirma Paulo Bonavides. Todas as pessoas presentes no território do Estado, num determinado momento, inclusive estrangeiros e apátridas, fazem parte da população. É por conseguinte a população sob este aspecto um dado essencialmente quantitativo que independe de qualquer laço jurídico de sujeição ao poder estatal. Não se confunde com a noção de povo, porquanto nesta fundamental é o vínculo do indivíduo ao Estado através da nacionalidade ou cidadania. A população é conceito puramente demográfico e estatístico. O governo soberano, também chamado de poder soberano, é a autoridade maior que exerce o poder político no Estado. A soberania é o atributo do poder estatal que confere a este poder o caráter de superioridade frente a outros núcleos de poder que atuam dentro do Estado, como as famílias e as empresas. É, no dizer de Amaral Júnior, o poder de declarar, em última instância, a validade do direito dentro de um certo território, ou para Ricardo Saitenfus, distingue-se pela inexistência de qualquer instância de poder acima do Estado no território nacional tanto para legislar como para lançar mão da força legítima. No passado, a noção de soberania confundia-se a miúde com a de poder ilimitado. Na atualidade, porém, prevalece a premissa básica do Estado de Direito pela qual o ente estatal atua dentro de certos limites, estabelecidos internamente pela ordem jurídica nacional e, externamente, pelo direito internacional. A soberania abrange dois aspectos, interno e internacional. No âmbito interno, refere-se a um poder que tem supremacia sobre pessoas, bens e relações jurídicas dentro de um determinado território. No campo internacional, alude à igualdade entre os poderes dos Estados e à independência do ente estatal em relação a outros Estados, tendo como corolários princípios como o da igualdade jurídica entre os entes estatais soberanos e a não intervenção nos assuntos internos de outros Estados. 2,1. Breve nota acerca da representação do Estado brasileiro nas relações internacionais.
No tocante à representação internacional do Brasil, a Constituição Federal estabelece que a União é o ente federativo encarregado de manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Cabe destacar que não é a União que detém a personalidade jurídica de direito internacional público do Brasil. No caso, a pessoa jurídica de direito internacional público é o Estado nomeado como República Federativa do Brasil, cabendo à União, que é pessoa jurídica de direito público interno, apenas a incumbência de representar o Estado brasileiro nas relações internacionais. A autoridade competente para administrar a dinâmica das relações internacionais do Estado brasileiro é o Presidente da República, a quem compete, privativamente, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, e celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Que abre CF, art. 84. Compete também privativamente ao Presidente da República declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional, celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional, e permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Art. 84. É importante ressaltar que a tarefa de conduzir as relações internacionais do Estado brasileiro é desenvolvida sob o auxílio do Ministério das Relações Exteriores, ao qual cabe auxiliar o Presidente da República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com estados estrangeiros e organizações internacionais. Decreto 7.304, de 2010. Por fim, todo ato ilícito à luz do direito internacional, ainda que praticado no âmbito da competência de unidade federativa, enseja a responsabilidade internacional do Estado brasileiro, não do Estado da Federação, do município ou do Distrito Federal. Quadro 1. Elementos do Estado: território, povo, governo soberano. Quadro 2. Povo. Conceito político e jurídico. Inclui apenas os nacionais. Inclui os nacionais no exterior. População. Conceito estatístico. Inclui nacionais e estrangeiros. Inclui pessoas apenas de passagem pelo país. 3. Os microestados. Existem estados com território pouco extenso, pequena quantidade de nacionais e prerrogativas estatais tradicionalmente entendidas como inerentes à soberania, exercidas por estados vizinhos como a defesa, a emissão de moeda e a política externa. Diante disso, pode-se eventualmente contestar o caráter estatal desses entes conhecidos como microestados, de que são exemplos Andorra, Liechtenstein e Mônaco. O entendimento majoritário é o de que não existe um conjunto de requisitos básicos que os elementos essenciais do Estado devem observar para que o ente estatal possa efetivamente existir. Não há a exigência, portanto, de que o Estado tenha uma extensão territorial mínima, um número mínimo de nacionais e um conjunto imprescindível de atribuições a serem exercidas por seu governo para que o ente estatal seja uma pessoa internacional. A propósito, a própria Corte Internacional de Justiça, CIJ, já decidiu que a qualidade de sujeito de direito internacional não depende da quantidade de direitos e obrigações do qual um Estado é titular. Dessa forma, podem os microestados exercer todas as prerrogativas típicas dos Estados, como celebrar tratados, participar de organizações internacionais e gozar de imunidade de jurisdição em outros Estados. A situação dos microestados serve para salientar que os elementos constitutivos de um Estado são simplesmente três, sem observações adicionais: o território, o povo e o governo soberano. Com isso, um ente estatal cujo território seja objeto de litígio com outro Estado ou que esteja temporariamente invadido como resultado de agressão estrangeira, não deixa de ser considerado ente estatal, o que também é o caso de um Estado cuja quantidade de nacionais seja inferior à de estrangeiros ou que não tenha, provisoriamente, governo.
Por fim, a cessão de prerrogativas soberanas a outras entidades não é mais exclusiva dos microestados. Na União Europeia, por exemplo, a maioria dos estados abriu mão de ter uma moeda própria e da capacidade de formulação de suas políticas macroeconômicas. O fenômeno não é exclusivo da Europa. O Equador, por exemplo, adota o dólar norte-americano como moeda nacional. 4. Surgimento dos estados. O aparecimento dos estados é, essencialmente, resultado de processos históricos. Com efeito, a história registra que entes estatais nasceram de conflitos armados, de movimentos de independência ou de unificação nacional, da divisão de estados maiores, de negociações políticas, do voto popular, etc. Entretanto, o direito internacional pode influenciar o surgimento de um estado. A título de exemplo, o princípio da autodeterminação dos povos contribuiu para a descolonização da África e da Ásia na segunda metade do século XX, e negociações ocorridas dentro da Organização das Nações Unidas, ONU, contribuíram para a criação do Estado de Israel. Além disso, o direito classifica as formas pelas quais nascem os entes estatais, que é o foco principal deste ponto. No passado, a ocupação de terra desabitada e cuja posse não era reclamada por ninguém, terra nullius, era a forma comum não só de aparecimento de um Estado, mas também de aquisição de território por entes estatais já existentes. Na atualidade, como não há mais espaços caracterizados como terra de ninguém, isso não mais é possível. A conquista de territórios pertencentes a outros estados também era um modo tanto de surgimento de um novo ente estatal como de aquisição de território por um estado que já existia. Com a proibição da guerra de conquista a partir do século XIX, esse modelo de criação de entes estatais caiu em desuso. A guerra pode levar à criação de estados. Após a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o Império Austro-Húngaro desapareceu, dando lugar a entes estatais como a Áustria e a Hungria. Na atualidade, o aparecimento do novo Estado em decorrência de um conflito armado será considerado ilegal se a guerra envolver violação das normas relativas ao uso da força nas relações internacionais, que é lícito apenas na defesa do ente estatal em caso de agressão ou no legítimo interesse da sociedade internacional de manter e promover a paz e a segurança no mundo. É possível vislumbrar o aparecimento de um novo Estado a partir da separação de parte de seu território. É o fenômeno chamado de desmembramento quando resultado da descolonização que ocorreu com todos os entes estatais que um dia foram colônias, ou de secessão que tem lugar quando uma parte de um Estado que não é sua colônia dele se separa, como foi o caso do Uruguai, antiga província cisplatina do Brasil. Os estados podem surgir, ainda, da dissolução ou desintegração de entes estatais que desaparecem para dar lugar a novos estados. É o caso da União Soviética e da Iugoslávia, que deixaram de existir e foram sucedidos por entes como a Rússia, a Armênia e a Lituânia, no primeiro caso, e a Sérvia, a Croácia e a Bósnia, no segundo. Os estados podem ser criados, finalmente, a partir da fusão, agregação ou unificação que ocorre quando dois ou mais entes estatais desaparecem para dar lugar a um só, como a antiga República Árabe Unida, fruto da união entre Egito e Síria. Aqui, dependendo do caso, pode-se empregar também o termo reunificação. Quadro 3. Formas de aparecimento do Estado. Ocupação e posse da terra nullius. Contiguidade. Conquista, atualmente proibido pelo direito internacional. Guerra. Desmembramento. Secessão. Dissolução/desintegração. Fusão/agregação/unificação. 5. Reconhecimento de Estado e de governo. É antiga a evidência de que as comunidades humanas, em maior ou menor escala, raramente foram ou são autossuficientes. Esse é também o caso do Estado, cuja existência em condições satisfatórias normalmente depende do intercâmbio com outros entes estatais, envolvendo bens, serviços, tecnologias, etc.
Ainda que se possa aceitar que, no passado, os entes estatais reuniam melhores condições de se desenvolver sozinhos, isso é praticamente inviável na atualidade, em que a interdependência é uma das principais características das relações internacionais. Com isso, o exame dos institutos do reconhecimento de Estado e de governo reveste-se de importância, na medida em que ambos se referem à capacidade de o ente estatal manter vínculos com outros Estados e organismos internacionais e, desse modo, se inserir efetivamente na dinâmica das relações internacionais. O reconhecimento de Estado é o ato unilateral pelo qual um ente estatal constata o aparecimento de um novo Estado e admite tanto as consequências jurídicas inerentes a este fato como que considera o novo ente estatal como um sujeito com o qual poderá manter relações válidas no campo jurídico. O reconhecimento é ato meramente declaratório que visa somente a atestar o surgimento de um novo Estado, não tendo caráter constitutivo e não definindo, portanto, a existência do ente estatal. O reconhecimento de um Estado implica apenas que aquele que reconhece aceita a personalidade do reconhecido com todos os direitos e deveres determinados pelo direito internacional, como reza o artigo 8 da Convenção de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos Estados, de 1933. Por outro lado, ainda há quem defenda que o reconhecimento é ato constitutivo do Estado e consiste em um de seus elementos essenciais. Entretanto, o entendimento do caráter constitutivo do reconhecimento do ente estatal é minoritário, mormente por condicionar o surgimento de um Estado à anuência de outros entes estatais que poderiam não ter o menor interesse político no fato, abrindo margem para a consagração jurídica do poder e do interesse como fatores determinantes das relações internacionais. Além disso, a criação de um Estado poderia depender de um longo processo, envolvendo entes estatais que, inclusive pela distância geográfica, não teriam o reconhecimento de determinados Estados dentro de suas prioridades de política externa. Por fim, o artigo 3 da Convenção de Montevidéu sobre Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, é explícito ao determinar que a existência política do Estado é independente do seu reconhecimento pelos demais Estados. Atenção, enfatizamos que os elementos do Estado são apenas três: território, povo e governo soberano. O reconhecimento não é elemento do Estado. O reconhecimento é normalmente ato discricionário, fundamentado, portanto, em considerações de interesse nacional. Entretanto, o reconhecimento é também vinculado a certas condições, estabelecidas pela doutrina, pelos organismos internacionais e pela prática internacional, as quais não incluem, porém, o reconhecimento por parte de terceiros estados. Em todo caso, não se pode afastar a possibilidade de que um ente estatal reconheça o outro por meros interesses políticos. Por seu caráter discricionário, o reconhecimento também não é obrigatório, ou seja, não é nenhum dever daquele que o concede nem um direito do Estado que o requer. Pelo mesmo motivo, não é tampouco condicionado a um prazo limite. O reconhecimento é, em princípio, ato incondicionado. Nesse sentido, o Estado que reconhece não pode vincular o ato a condições ou exigências, a serem atendidas pelos entes estatais que pleiteiam o reconhecimento que, na prática, visam a promover a consecução de objetivos de política externa que, em condições normais, não seriam alcançados. Entretanto, o reconhecimento pode estar condicionado a certos requisitos, vinculados ao respeito de normas que, por sua importância, devem ser obedecidas por todos os membros da sociedade internacional. É nesse sentido que o reconhecimento depende do compromisso do novo Estado com o respeito às normas de jus cogens, como as relativas à promoção da paz, à solução pacífica de controvérsias e à proteção dos direitos humanos. Com isso, o Estado que surja a partir de uma violação grave do direito internacional não deveria ser reconhecido. O reconhecimento tem caráter retroativo, gerando efeitos a partir do instante em que se forma o Estado, e é irrevogável. Deve ainda ser pedido pelo novo Estado, embora a prática revele que o reconhecimento pode ser concedido sem qualquer solicitação.
O reconhecimento de Estado classifica-se em expresso, explícito, ou tácito, implícito. O reconhecimento é expresso quando é feito por meio de declarações, escritas ou orais, de representantes do ente estatal que reconhece o novo Estado. É tácito quando resulta de atos que, inequivocamente, façam inferir a intenção de criar vínculos com o novo Estado, como o estabelecimento de relações diplomáticas. O reconhecimento classifica-se também em individual quando é feito por um só Estado, ou coletivo quando é concedido por um grupo de Estados. A importância do reconhecimento é permitir ao Estado a participação efetiva na sociedade internacional, conferindo-lhe ampla competência para exercer prerrogativas típicas dos entes estatais, como celebrar tratados, manter relações diplomáticas e participar de organizações internacionais. Além disso, o Estado que concede o reconhecimento deve conferir ao Estado reconhecido o tratamento peculiar assegurado às pessoas jurídicas de direito das gentes e a seus representantes. Quando o reconhecimento não ocorre, o Estado pode ficar isolado internacionalmente, como é o caso da República Turca do Norte do Chipre, que foi reconhecida apenas pela Turquia, único ente estatal com o qual aquele Estado mantém relações diplomáticas e celebrou tratados. O reconhecimento de governo é o ato do Estado pelo qual se admite o novo governo de outro Estado como representante deste nas relações internacionais. O reconhecimento de governo aplica-se apenas a governantes cuja investidura, isso é, em posse, resulte de rupturas na ordem constitucional estabelecida pelos próprios Estados, como ocorre por ocasião de golpes de Estado. Não se aplica, portanto, a trocas de governo processadas dentro dos trâmites estabelecidos pelas normas nacionais. O reconhecimento de governo não altera o anterior reconhecimento de Estado. Entretanto, terá impacto nas relações internacionais do ente estatal, já que aquele governo não será reconhecido como representante do Estado na sociedade internacional, não tendo, portanto, capacidade para praticar atos em nome do ente estatal e não gozando das prerrogativas inerentes às autoridades estrangeiras. O reconhecimento de governo também é ato unilateral, discricionário, não obrigatório, irrevogável e incondicionado. Entretanto, está vinculado ao compromisso do governo com as principais normas de direito internacional e, em muitos casos, ao restabelecimento da normalidade institucional e do regime democrático. São duas as principais doutrinas relativas ao reconhecimento de governo. A primeira é a doutrina Tobar, que defende que o reconhecimento de governos estrangeiros só deveria ser concedido após a constatação de que estes contam com apoio popular. A outra é a doutrina Estrada, que, por sua vez, entende que o reconhecimento ou não reconhecimento expresso de um novo governo configura intervenção indevida em assuntos internos de outros entes estatais e, portanto, diz respeito à soberania. Nesse sentido, caso o Estado esteja insatisfeito com a mudança de governo, deve simplesmente romper relações diplomáticas. Na atualidade, o direito internacional vem apresentando uma preocupação crescente com a promoção da democracia, evoluindo de uma posição tradicional pela qual o regime político adotado pelos Estados não interessava ao direito das gentes. Nesse sentido, é comum que, diante de golpes de Estado ou de revoluções, a sociedade internacional se manifeste no sentido de cobrar o rápido retorno à normalidade democrática, sem o que pode ser reduzida a intensidade das relações com o ente estatal onde houve quebra da ordem institucional. Além disso, mecanismos de integração regional como o Mercosul condicionam a participação dos Estados nos blocos regionais ao compromisso com a democracia, levando à quebra da ordem democrática à suspensão ou à expulsão do ente estatal do mecanismo integracionista. Essa é a regra do Protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático no Mercosul, Bolívia e Chile, decreto de 2002 que estabeleceu que a manutenção do regime democrático é condição para a participação no Mercosul ou para o gozo de todos os direitos inerentes aos participantes do mecanismo. E também a regra do Protocolo de Assunção sobre compromisso com a promoção e a proteção dos direitos humanos do Mercosul, de 2005, decreto de 2010.
Por fim, a vinculação ao regime democrático é fator de grande importância dentro de alguns organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, OEA, que visam a promover a expansão e o fortalecimento desse regime político em seu âmbito de atuação. Cabe destacar que a Carta da OEA chega a prever a suspensão da participação do Estado na entidade quando tenham sido infrutíferas as gestões diplomáticas que a organização houver empreendido a fim de propiciar o restabelecimento da democracia representativa no Estado membro afetado, medida que foi aplicada contra países como Cuba, 1962 a 2009, e Honduras, 2009 a 2011. Quadro 4. Características do reconhecimento de Estado. Ato unilateral, não obrigatório, retroativo. Ato declaratório, não constitutivo, de sua concessão não depende a existência do Estado. Não precisa ocorrer dentro de prazo determinado. Irrevogável. Ato que meramente permite a inserção do novo Estado no universo das relações internacionais. Em geral, incondicionado. Nem sempre é objeto de pedido por parte do novo Estado. Ato discricionário. Condicionado, porém, à observância das normas de jus cogens e ao compromisso com o respeito ao direito internacional. Tipos: expresso e tácito, individual e coletivo. Quadro 5. Características do reconhecimento de governo. As características do reconhecimento de governo são, fundamentalmente, as mesmas do reconhecimento de Estado, salvo 1. O reconhecimento de governo é o ato que meramente admite que um novo governo é o representante do Estado no universo das relações internacionais. 2. O reconhecimento de governo é aplicável apenas quando de rupturas institucionais. Atenção, a Lei 12.968, de 2014, incluiu no artigo 56 do Estatuto do Estrangeiro o parágrafo 2º que é expresso ao determinar que, o visto concedido pela autoridade consular poderá ser aposto a qualquer documento de viagem emitido nos padrões estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, não implicando a aposição do visto o reconhecimento de Estado ou governo pelo governo brasileiro. 6. Direitos e deveres fundamentais dos Estados. Os Estados são dotados de personalidade jurídica internacional e, nesse sentido, têm a capacidade de ser sujeitos de direitos e de contrair obrigações na sociedade internacional, fato que se infere não só da própria noção de personalidade, mas também das normas internacionais que conferem aos entes estatais inúmeras prerrogativas e os obrigam a observar determinadas condutas. Dentro do direito das gentes, existem preceitos entendidos como fundamentais para a convivência internacional como um todo e entre os Estados em particular, cujo teor genérico e amplo os credencia como princípios que devem orientar a elaboração e a aplicação de todas as normas internacionais e o próprio funcionamento da sociedade internacional. Essas normas consagram os direitos e deveres fundamentais dos Estados que formam parte do marco legal básico das relações internacionais. Os direitos e deveres fundamentais dos Estados encontram-se consagrados tanto no costume como na norma escrita, cujo principal exemplo é a Convenção de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos Estados, firmada em 1933 e ainda em vigor, inclusive no Brasil, onde foi promulgada pelo Decreto 1570, de 1937. Entendemos que os direitos e deveres fundamentais do Estado encontram-se também fixados nos artigos 1 e 2 da Carta das Nações Unidas, Carta da ONU, que define não apenas a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, mas também os preceitos que os Estados e povos do mundo devem seguir no relacionamento entre si. A Convenção de Montevidéu, art. 3, consagra inicialmente o direito de o Estado existir independentemente de reconhecimento. Em seguida, a Convenção determina que todo Estado, ainda que não reconhecido, tem direito a defender sua integridade e independência, a prover a sua conservação e prosperidade e a se organizar como entender conveniente, bem como a legislar sobre seus interesses, a administrar seus serviços e a determinar a jurisdição e competência de seus tribunais, sem qualquer interferência de outro Estado.
Consagram-se, portanto, os direitos do Estado de defesa e de conservação, de exercício de sua soberania sem a intervenção estrangeira, princípio da não intervenção, e de livre determinação dos rumos da sociedade que governa, direito à autodeterminação, ou autodeterminação dos povos. Atenção, enfatizamos que o princípio da autodeterminação dos povos nem sempre se aplica aos episódios de secessão. Nesse sentido, a secessão não é autorizada, por exemplo, aos povos indígenas e tribais, de acordo com o artigo 46 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Em vista do direito de conservação, o território do Estado é inviolável e não pode ser objeto de ocupação militar nem de qualquer medida de força, temporária ou permanente, imposta por outro Estado, salvo nas hipóteses de legítima defesa do Estado agredido ou de ação internacional, voltada a manter ou a restaurar a paz e a segurança internacional, nos termos da Carta da ONU, artigos 39 a 54. À luz da soberania estatal, os Estados têm direito à liberdade, incluindo a possibilidade de, autonomamente, determinar seus rumos e de estabelecer compromissos jurídicos no campo internacional, novamente sem qualquer ingerência de outros entes estatais. Ainda em decorrência da soberania estatal, a Convenção de Montevidéu, art. 9, confere aos Estados o direito de exercer sua jurisdição sobre todas as pessoas que se encontrem dentro dos respectivos territórios, nacionais ou estrangeiros. Por outro lado, os Estados devem também proteger igualmente nacionais e estrangeiros, embora estes não possam pretender direitos diferentes ou mais extensos que os dos nacionais. Os direitos dos Estados encontram limite nos direitos de outros entes estatais e devem ser exercidos de acordo com o direito internacional, devendo atentar, ainda, às exigências da cooperação internacional e da promoção de relações amistosas entre os povos. É nesse sentido que afirmamos que dos direitos fundamentais dos entes estatais também decorrem deveres como a obrigação de os Estados não intervirem nos assuntos da alçada da soberania de outros entes estatais, conclusão corroborada pela própria Convenção de Montevidéu, que determina que nenhum Estado possui o direito de intervir em assuntos internos ou externos de outro, art. 8. O princípio da não intervenção é ainda consagrado pelo artigo 2 da Carta das Nações Unidas, que estabelece que nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente Carta. Os Estados são juridicamente iguais entre si, podendo gozar dos mesmos direitos e contando com igual capacidade para exercê-los, não dependendo a fruição de tais direitos do poder de que os entes estatais disponham para assegurá-los, mas do simples fato de sua existência como pessoa de direito internacional. Com isso, todos os Estados podem igualmente celebrar tratados e podem ter acesso, em iguais condições, aos organismos internacionais e foros internacionais de solução de controvérsias, art. 4. Cabe destacar que a noção de igualdade jurídica entre os Estados é reforçada pelo artigo 2 da Carta das Nações Unidas, que define que a organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Os Estados têm o dever de solucionar as controvérsias entre si de maneira pacífica e de não reconhecer aquisições territoriais ou quaisquer outras vantagens obtidas pela força ou pela coação. A norma em apreço é fixada pelo artigo 10 da Convenção de Montevidéu de 1933, secundado pelos artigo 1 e pelo artigo 2 da Carta das Nações Unidas. Por fim, ainda é controverso o direito de o Estado intervir em outro em prol da proteção dos direitos humanos. A respeito, entendemos que o direito de intervenção humanitária, pelo menos por enquanto, só se justifica no interesse da proteção da paz e da segurança internacionais. Portanto, qualquer ação internacional voltada à promoção dos direitos humanos cabe apenas aos organismos internacionais. Quadro 6. Direitos e deveres dos Estados. Direito a existir, independentemente de reconhecimento, direito de conservação. Direito a defender sua integridade, independência e existência.
Direito à autodeterminação. Direito de não sofrer qualquer intervenção externa em assuntos próprios. Direito à auto-organização. Direito de conservação. Direito ao exercício do poder soberano sobre todas as pessoas sob sua jurisdição. Dever de respeitar os direitos de outros Estados. Dever de não intervenção. Dever de solucionar pacificamente as controvérsias. Inderrogabilidade dos direitos. 6,1. Doutrina Drago. A formação histórica do princípio da não intervenção incluiu a concepção da doutrina Drago, formulada pelo ministro das Relações Exteriores da Argentina, Luiz Maria Drago, no início do século passado. A doutrina Drago nasceu a partir de um protesto dessa autoridade argentina contra o bloqueio e o bombardeio dos portos venezuelanos por embarcações alemãs, inglesas e italianas, em ação militar que tinha o intuito de forçar a Venezuela a pagar dívidas que tinha com esses três países. Fundamentalmente, a doutrina Drago pugna contra o emprego da força armada por um ou mais estados quando voltado a obrigar outros entes estatais a pagarem dívidas que estes assumiram. Para a doutrina Drago, forçar o Estado ao pagamento de dívida pública contraria, assim, os princípios de direito internacional, acrescentado que um ato do tipo viola a soberania e a igualdade entre os Estados. Cabe destacar que a doutrina Drago não visa a negar a obrigação de o ente estatal devedor arcar com as dívidas que contraiu. No entanto, a doutrina em apreço pretende evitar que a cobrança do débito ocorra por meio da violência, vindo de encontro a princípios e valores atualmente muito caros ao direito das gentes, como a solução pacífica das controvérsias e a proibição do emprego da força. A doutrina Drago tinha também o objetivo de contribuir para a defesa da América Latina contra a intervenção estrangeira. O pensamento de Drago difundiu-se amplamente pelo mundo e terminou acolhido pelos estados participantes da Conferência de Paz da Haia, de 1907, e consagrado dentro de um dos tratados celebrados na ocasião que ficou conhecido como Convenção Porter, em homenagem ao general Porter, chefe da delegação norte-americana àquela reunião internacional. Cabe ressaltar, porém, que a Convenção Porter mitigou os efeitos da doutrina Drago, defendendo a possibilidade do emprego da força armada contra um Estado para a cobrança de dívidas que este tenha com o Estado atacante, seus aliados ou cidadãos em duas hipóteses quando o ente estatal devedor não aceitar a arbitragem para solucionar a querela referente ao débito ou quando, tendo aceito a arbitragem, se recuse a cumprir o laudo arbitral. Em nossa visão, a Convenção Porter encontra-se derrogada no ponto referente às hipóteses de emprego da força para cobrança de dívidas de estados por chocar-se contra o Pacto Briand-Kellogg. E contra princípios posteriormente consagrados na Carta das Nações Unidas que vedam totalmente o emprego da força nas relações internacionais, salvo em caso de legítima defesa individual ou coletiva contra a agressão externa ou de ação militar determinada pela própria ONU por meio de seu Conselho de Segurança, contra a ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, ou seja, no interesse legítimo da comunidade internacional em manter a paz e a segurança internacionais. 7. Extinção e sucessão de Estados. A extinção de um Estado depende, em princípio, apenas da perda de algum de seus elementos constitutivos. Na prática, os Estados podem extinguir-se por fusão, unificação, reunificação ou agregação quando dois ou mais entes estatais se unem para formar um novo Estado, como ocorreu com a Alemanha Oriental que desapareceu para se juntar à República Federal da Alemanha. Outra forma de extinção dos estados é a dissolução ou desintegração que ocorre quando um ente estatal maior desaparece para dar lugar a outros, como foi o caso da Iugoslávia e da União Soviética. Um ente estatal pode também, em tese, decidir juntar-se a outro ou ser extinto por negociações internacionais. No passado, os conflitos armados e as conquistas também provocaram a extinção de muitos estados, o que hoje é dificultado pela quase total proibição do emprego da força armada nas relações internacionais e pela vedação da guerra de conquista.
A extinção de um Estado coloca em pauta a sucessão dos direitos e obrigações que o ente estatal extinto possuía, problema que, aliás, também aparece quando uma parte do território de um Estado passa a pertencer a outro ente estatal. A mudança do titular da soberania sobre um território remete, portanto, ao Instituto da Sucessão de Estados, definida como a substituição de um ente estatal por outro na responsabilidade das relações internacionais de um território e que visa a regular a situação dos direitos e obrigações do Estado que antes exercia seu poder sobre certa região. A matéria é regulada por normas costumeiras e pelas Convenções de Viena sobre a Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, de 1978, e sobre Sucessão de Estados em Matéria de Bens, Arquivos e Dívidas, de 1983, nenhuma das quais em vigor para o Brasil. A sucessão pode ser regulada também pela lei interna do Estado sucessor. Por fim, nada impede que os entes estatais envolvidos, antecessor e sucessor, acertem os termos da sucessão entre si desde que não violem o jus cogens. Como regra geral, a sucessão dos tratados é regulada por seus próprios textos ou opera-se de acordo com o modo de extinção do ente estatal. No caso de fusão de estados, mantém-se todos os atos multilaterais de que os predecessores eram partes, salvo disposição contrária. Os acordos bilaterais podem continuar a existir dependendo do interesse das partes não envolvidas na fusão. Na hipótese de desmembramento ou de desintegração, os novos estados não são obrigados a cumprir os tratados existentes à época da sucessão, mas podem, por meio da chamada notificação de sucessão, aderir aos tratados multilaterais. No entanto, tal notificação não gerará efeito se a adesão for incompatível com o objeto do tratado ou mudar radicalmente sua execução, salvo se as demais partes concordarem com o ingresso do sucessor. Nos tratados bilaterais, a sucessão permite-se apenas quando a outra parte se manifestar favorável à eventual pretensão do sucessor nesse sentido. Na secessão, os tratados bilaterais não passam para o sucessor, salvo pretensão nesse sentido dos interessados. Já os atos multilaterais também dependerão da aprovação de uma notificação de sucessão, apreciada nos termos dos próprios tratados. Havendo transferência de território de um Estado para outro, passam a valer para esse território os tratados do sucessor, em lugar dos concluídos pelo antecessor, salvo se a aplicação do acordo nessa região for incompatível com seu objeto e finalidade ou implicar alteração radical das condições de sua execução. A sucessão dos bens públicos normalmente é fruto de ajustes entre o Estado predecessor e o sucessor. Não havendo acordo, caberão ao sucessor os bens que fiquem em seu território, tanto os imóveis como os móveis. Para os bens situados no exterior, a regra é a da divisão equitativa. Na fusão, os bens dos antigos estados passam a pertencer ao novo ente estatal. No tocante às dívidas, a regra geral é a de que o estado predecessor e o sucessor celebrem acordo a respeito. De outro modo, a sucessão rege-se pelo princípio da repartição ponderada da dívida, pelo qual se deve observar a destinação do produto do endividamento como critério para definir a responsabilidade pelo débito, o que faz com que o sucessor possa arcar com parte ou até com a totalidade da dívida, dependendo dos benefícios auferidos com os recursos com isso. Quando a desintegração de um estado leva ao aparecimento de vários novos estados, o pagamento das dívidas será dividido entre todos ou ficará a cargo dos beneficiários dos recursos. Na emancipação ou na anexação, o Estado que passa a exercer sua soberania sobre o território deve arcar com as obrigações que beneficiaram sua população. As dívidas contraídas no interesse geral de todas as partes do ente estatal que se transformaram em novos estados devem ser compartilhadas. Já o Estado resultante da fusão deve arcar integralmente com as dívidas dos antecessores. Os arquivos deverão ser objeto de acordo entre o predecessor e o sucessor. Em sua falta, o sucessor deverá ficar com os arquivos que lhe digam respeito. Os estados que tenham perdido a soberania e que voltem a adquiri-la têm o direito de reaver os arquivos que estavam em poder do antecessor.
Os arquivos dos entes estatais que se desintegrem deverão passar aos sucessores, segundo seus respectivos interesses, salvo acordo em contrário e sem prejuízo da possibilidade de que esquemas de cooperação garantam o acesso de todos os novos estados ao teor desses documentos. Em relação aos direitos adquiridos, o entendimento de que estes eram inatingíveis foi alterado à época da descolonização, em vista dos desequilíbrios que às vezes eram encontrados nas sociedades dos novos estados. Atualmente, é comum que os estados sucessores tentem resolver os conflitos existentes amigavelmente. De nossa parte, entendemos que o respeito ao direito adquirido é um dos valores que melhor se compatibilizam com a segurança jurídica e a estabilidade das relações internacionais. A nacionalidade é objeto de diversas possibilidades. Em todo caso, descarta-se a manutenção da nacionalidade do predecessor quando este desaparece. Em outras situações pode haver a perda da nacionalidade do antecessor e a aquisição da do sucessor, a manutenção da nacionalidade do predecessor e a aquisição da do sucessor ou o exercício do direito de opção entre a nacionalidade do antecessor e a do sucessor. A regra é a de que o sucessor não toma o lugar do predecessor nas organizações internacionais, dependendo a participação nessas entidades de pedido de ingresso, apreciado nos termos dos requisitos estabelecidos nos respectivos atos constitutivos. Em regra, a legislação do Estado sucessor passa a vigorar no território que a ele foi incorporado. Em caso de emancipação ou secessão, é possível que a lei do antecessor ainda se aplique por algum tempo, antes de o novo ente estatal criar sua própria ordem jurídica. Na fusão, vigorarão as normas que os estados antecessores escolherem enquanto as normas do novo ente estatal não são elaboradas. A sucessão não afeta as fronteiras estabelecidas com terceiros estados, bem como as obrigações e os direitos relativos à zona fronteiriça. Por fim, não são válidas, à luz do direito das gentes, as sucessões de estados quando as mudanças de soberania sobre um território sejam resultado de ilícitos internacionais, como o emprego ilegal da força, invasões etc. Quadro 7. Formas de extinção dos estados. Fusão, unificação, reunificação, agregação, negociações internacionais. Dissolução, desagregação, decisão de um Estado de se juntar a outro. Guerras e conquistas, vedadas pelo direito internacional. 8. O território. Examinaremos agora temas relativos ao elemento geográfico do Estado, o território. 8,1. Conceito. O território é o espaço físico dentro do qual o Estado exerce seu poder soberano. É, portanto, o âmbito geográfico do exercício da jurisdição estatal. O território compõe-se do solo e das águas interiores e fronteiriças, até o limite com o ente estatal vizinho. Entretanto, o Estado exerce jurisdição também sobre o subsolo abaixo da área que ocupa, o espaço aéreo acima de suas fronteiras, o mar territorial, a zona contígua, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. Excepcionalmente, a jurisdição estatal alcança espaços fora de seu território que se consideram como se extensão do território nacional fossem, ainda que na realidade não o sejam. Tais espaços são as aeronaves e embarcações militares onde quer que se encontrem, as aeronaves e embarcações privadas que estejam em águas internacionais ou no espaço aéreo internacional, as missões diplomáticas e consulares, os artefatos espaciais e as bases militares. Ademais, as normas jurídicas de um Estado podem alcançar situações ocorridas fora de seu território, nas hipóteses previstas, por exemplo, em tratados internacionais, no direito internacional privado ou no direito penal quando a lei penal se aplica extraterritorialmente. Por fim, o fato de a competência soberana estatal alcançar espaços fora de seu território não implica que tal poder se exerça de maneira livre de amarras. Com efeito, e dada a excepcionalidade dessa situação, bem como em nome da convivência pacífica entre os povos, deve a jurisdição de um Estado ser exercida, nesses casos, dentro do estrito respeito ao direito internacional e à ordem pública de outros Estados.
Atenção, reiteramos que não fazem parte do território do Estado as embaixadas e consulados no exterior, as embarcações e aeronaves militares onde quer que se encontrem e as embarcações e aeronaves civis em áreas internacionais, os artefatos especiais e as bases militares, embora o ente estatal também exerça sua jurisdição sobre tais equipamentos. É de se destacar aqui que o próprio Código Penal emprega a expressão consideram-se como extensão do território nacional, o que implica exatamente que tais espaços são tratados como se território brasileiro fossem, sem, na realidade, o serem. A extensão ou as características do território do Estado não são relevantes para determinar sua personalidade internacional. A qualidade de ente estatal tampouco é afetada quando parte do território não está sob o controle do respectivo governo, como no caso de guerras civis, ou quando as fronteiras são objeto de litígios com outros estados, até porque o elemento estatal é o território, não o território estável. Por fim, em circunstâncias temporárias e excepcionais pode faltar ao Estado a disponibilidade efetiva do território, como no caso de uma invasão estrangeira, sem que isso implique o imediato desaparecimento do ente estatal. A norma em apreço é especialmente útil como proteção contra o emprego ilícito da força nas relações internacionais, dificultando a rápida legitimação jurídica de ações militares contrárias ao direito internacional que proscreve o recurso à guerra pelos Estados na atualidade. 8,2. Aquisição e perda. No passado, era comum a aquisição de território pela descoberta, posse e ocupação da terra desabitada, terra nullius, ou terra de ninguém, ou habitada por povos que não seguiam um modelo de organização estatal concebido na Europa Ocidental e que não estavam sob o poder de nenhuma soberania. Também ensejava a aquisição territorial a ocupação de terra abandonada por seu antigo soberano, terra derelicta. A partir da ocupação da terra desabitada ou abandonada, novos territórios eram adquiridos por contiguidade, ou seja, pelo avanço da ocupação para terras adjacentes, o qual só era interrompido quando o Estado encontrava o território de outro ente estatal. Outro meio de aquisição de território era a conquista militar de áreas pertencentes a outros estados. Com a vedação, nas relações internacionais, do uso da força, da guerra de conquista e de ações militares voltadas a promover a anexação de território, tal meio é atualmente considerado ilícito. No presente, o território pode ser adquirido por negociações internacionais que visem a resolver litígios fronteiriços ou problemas que possam ser solucionados pela cessão de uma parcela da área geográfica de um estado a outro. O território pode ser obtido por adjudicação, ou seja, a partir de decisão tomada por mecanismo internacional de solução de controvérsias. Nesse sentido, Rezec lembra que a aquisição de território pode ser fruto de decisão de organização internacional. A aquisição de território pode também ocorrer pela acessão, ou seja, a partir da ação exclusiva das forças da natureza, como por meio de 1. Aluvião, que são aterros naturais que vão gradativamente se acumulando. 2. Avulsão, que é o desprendimento de pedaços de terra de um estado que vão se unir ao território de outro estado. Ou 3. Aparecimento de ilha, como consequência de atividades vulcânicas ou similares. Por fim, a aquisição de território pode ser feita a título gratuito ou oneroso, podendo incluir pagamento em dinheiro ou outras contrapartidas. A perda do território normalmente decorre de sua aquisição por outros estados. 8,3. Fronteiras. A fronteira é o limite físico do território e do exercício do poder do Estado. Dell'Omo diferencia fronteiras de limites. As fronteiras seriam toda a região em que dois estados se encontram, e os limites seriam simplesmente as linhas que os separam. Parte da doutrina, porém, não distingue fronteiras de limites. As fronteiras normalmente são estabelecidas por tratados, embora a história revele que alguns estados definiram seus limites pela arbitragem ou pela mediação. As fronteiras podem ser naturais ou artificiais. As primeiras são resultantes de acidentes geográficos como cordilheiras e rios.
As segundas são criadas pelos estados, normalmente aproveitando-se de linhas geodésicas como paralelos e meridianos, ou de traços que unem dois pontos no espaço, indicados mais ou menos aleatoriamente. 8,4. Jurisdição territorial, direitos territoriais de jurisdição. Imperium e Dominium. O território é a área geográfica sobre a qual o Estado tem jurisdição, ali fazendo incidir sua ordem jurídica e exercendo seu poder soberano. A jurisdição estatal sobre o território é geral e exclusiva, geral porque abrange todas as competências típicas de um Estado, de ordem administrativa, legislativa e judicial. Exclusiva porque o ente estatal não deve coexistir com outra soberania nesse espaço geográfico. Em decorrência desse poder soberano, toda pessoa é obrigada a respeitar a ordem jurídica do Estado em cujo território se encontre, independentemente de sua nacionalidade. A norma estatal tutela também bens e relações jurídicas encontradas dentro do âmbito territorial do Estado. Dentro dos limites do território, a jurisdição dos Estados aplica-se, portanto, a toda a população, nos termos do artigo 9 da Convenção de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, que reza que a jurisdição dos Estados, dentro dos limites do território nacional, aplica-se a todos os habitantes. Desse modo, todos os indivíduos que se encontram no território de um Estado estão obrigados a obedecerem às leis desse ente estatal, estando também sujeitos aos ditames estabelecidos pelas autoridades pertinentes. Cabe enfatizar que os estrangeiros estão sujeitos à lei do Estado onde se encontram, não importa a nacionalidade, o tempo de permanência no território do outro ente estatal ou o caráter da estada. Ainda em decorrência do poder do Estado sobre seu território, os nacionais e estrangeiros encontram-se sob a mesma proteção das normas e das autoridades nacionais. Por outro lado, os estrangeiros não poderão pretender direitos diferentes que os dos nacionais. Convenção de Montevidéu de 1933, art. 9. Entretanto, a competência do Estado sobre seu território não é absoluta. De fato, há casos em que o ente estatal não exerce jurisdição sobre certas pessoas, bens e áreas, como diante dos privilégios e imunidades gozados por estados estrangeiros, organismos internacionais e autoridades de outros entes estatais, como os diplomatas. Ao mesmo tempo, a lei estrangeira pode aplicar-se no território do Estado, em hipóteses reguladas pelo direito internacional privado. Por fim, o ente estatal pode consentir com uma ação estrangeira dentro de sua área territorial. Outrosim, há possibilidades de atuação extraterritorial do poder estatal. Um Estado pode, por exemplo, exercer sua jurisdição sobre suas missões diplomáticas e consulares, pode entender-se competente para julgar um nacional seu por ato que este tenha praticado no exterior ou pode ter normas de seu direito nacional aplicadas no estrangeiro, com fundamento no direito internacional privado. Cabe ressaltar que a ação extraterritorial do Estado é, em regra, ilícita se não for consentida, em geral de forma expressa, pelo ente estatal onde essa ação ocorre. A relação do Estado com o território é objeto de teorias sintetizadas nas noções de dominium e de imperium. Pela primeira, o Estado seria proprietário do território e, portanto, titular de um direito real, exercido diretamente sobre uma coisa, o solo, com o qual o ente estatal teria relação de domínio e do qual poderia dispor de modo absoluto e exclusivo. Pela segunda, não existiria domínio, mas uma relação pela qual o Estado exerceria seu poder sobre pessoas e, por meio destas, sobre o território. 9. Imunidade de jurisdição. Como mencionamos anteriormente, o Estado exerce poder soberano sobre seu território, abrangendo pessoas e bens que ali se encontram, não importando sua nacionalidade ou o tempo de permanência naquele espaço e, sobretudo, o eventual não reconhecimento do indivíduo da aplicabilidade do poder do Estado sobre si. Entretanto, a norma em apreço não é absoluta. De fato, certas pessoas e entes podem gozar de um status especial em território estrangeiro, não podendo, pelo menos em princípio, ser submetidos à jurisdição das autoridades de outros estados.
Com isso, começamos a examinar o Instituto da Imunidade de Jurisdição, que se refere à impossibilidade de que certas pessoas sejam julgadas por outros estados contra a sua vontade e de que sejam submetidos a medidas tomadas por autoridades dos entes estatais onde se encontram ou onde atuam. No direito internacional, tais pessoas são, fundamentalmente, os estados estrangeiros, as organizações internacionais e os órgãos do Estado nas relações internacionais, que são as autoridades e funcionários que representam os estados em seus relacionamentos externos. A imunidade de jurisdição fundamenta-se, em síntese, na proteção das pessoas naturais e jurídicas que atuam nas relações internacionais, que precisam contar com a prerrogativa de exercer suas funções sem constrangimentos de qualquer espécie que possam afetar a expressão de sua vontade. Entretanto, e ainda que ofereça benefícios aos estados e seus agentes, a imunidade de jurisdição configura limitação direta da soberania, pelo que está estritamente regulada pelo direito internacional. Ademais, há exceções importantes que visam a evitar que certos privilégios possam causar problemas no quadro das relações internacionais. Por fim, como veremos a partir do próximo ponto, a imunidade de jurisdição do Estado terá tratamento distinto conforme envolva a imunidade no campo do processo de conhecimento, ou imunidade à jurisdição cognitiva, e no âmbito do processo de execução, imunidade de execução. 9,1. Imunidade do Estado estrangeiro no processo de conhecimento, imunidade à jurisdição cognitiva, o Estado como pessoa jurídica que pode estabelecer relações com pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras como outros entes estatais, indivíduos e entidades que atuam no exterior. A título de exemplo, os estados podem comprar bens diretamente de fornecedores estrangeiros, investir no exterior, conceder vistos a nacionais de ente estatal diverso e celebrar contratos de trabalho com residentes do estado onde mantenham embaixadas e consulados. A partir desse fato, pergunta-se: será que uma controvérsia que envolva um Estado estrangeiro pode ser solucionada pelo Judiciário Nacional de outro ente estatal que julgue unilateralmente o Estado estrangeiro contra a vontade deste? É a questão da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, cuja resposta foi objeto de um entendimento que vigorou no decorrer da maior parte da história do Estado, que vedava totalmente a possibilidade de esse julgamento ocorrer, e que foi substituída pela possibilidade desse julgamento em certas hipóteses, ideia que é atualmente acolhida dentro do direito das gentes e na maioria dos países do mundo, dentre os quais o Brasil. Cabe destacar, porém, que até agora o tema da imunidade de jurisdição do Estado não é objeto de nenhum tratado válido para o Brasil. De fato, parte importante do tema ainda é regulada, no âmbito internacional, por normas costumeiras cujo teor vem se refletindo na doutrina e na jurisprudência das cortes internas dos entes estatais. É o costume internacional, portanto, que regula a matéria para o Estado brasileiro. Entretanto, já há normas escritas a respeito do assunto. No direito internacional, vigora na Europa a Convenção Europeia sobre a Imunidade de Jurisdição dos Estados, Convenção de Basileia, de 1972. Além disso, foi assinada, em 2004, a Convenção das Nações Unidas sobre a Imunidade de Jurisdição dos Estados e de suas propriedades. Entretanto, o referido tratado ainda não se encontra em vigor, e o Brasil nem sequer o assinou. Em alguns países, as imunidades dos estados estrangeiros encontram-se também reguladas nos respectivos ordenamentos internos, como no caso do EUA, com o Foreign Sovereign Immunities Act, Lei das Imunidades das Soberanias Estrangeiras, de 1976, e do Reino Unido com o State Immunity Act, Lei de Imunidades dos Estados, de 1978. No Brasil, reiteramos, o marco jurídico do tema é definido pela jurisprudência dos tribunais superiores com fulcro em norma costumeira internacional. Atenção, a noção de imunidade de jurisdição aplica-se à eventualidade do julgamento do Estado no Judiciário Nacional de outro Estado, não a julgamentos em cortes e tribunais internacionais como a Corte Internacional de Justiça e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Nos tribunais internacionais, a possibilidade de julgamento dos Estados refere-se à aceitação da competência desses foros para julgá-los, não aos institutos vinculados à imunidade de jurisdição. 9.1,1. Visão antiga, parem parem non habet judicium / imperium. De acordo com a visão antiga acerca da imunidade de jurisdição do Estado que prevaleceu no decorrer da história, o Estado estrangeiro não poderia ser julgado pelas autoridades de outro Estado contra sua vontade, com fundamento no princípio parem parem non habet judicium / imperium, que significa, essencialmente, que iguais não podem julgar iguais. Formulado ainda na Idade Média, o princípio em apreço era compatível com noções que se tornariam caras para o direito internacional, como a soberania, a exclusividade jurisdicional do Estado no seu território, a independência e a igualdade jurídica dos Estados, nas quais também podemos encontrar o fundamento para a impossibilidade de um ente estatal ser submetido à jurisdição de outro. Atenção, em suma, era na igualdade jurídica entre os Estados que se baseava a antiga concepção acerca da imunidade de jurisdição estatal. A teoria da imunidade absoluta permitia, portanto, que um Estado estrangeiro não se sujeitasse à jurisdição doméstica de outro ente estatal, salvo com o seu consentimento, limitando, portanto, o poder jurisdicional do Estado. Com isso, diante da tentativa de processar um ente estatal estrangeiro, o judiciário local deveria declarar-se incompetente, salvo se o Estado estrangeiro renunciasse à sua imunidade. A imunidade absoluta é consentânea com o espírito da época em que surgiu, em que o Estado Nacional se consolidava, fenômeno que ocorreu sob a égide do absolutismo e, portanto, de ideias como o direito absoluto do Estado de se organizar, de não depender senão de seus próprios órgãos, a negação de subordinação ou limitação do Estado por qualquer outro poder, passando este a encerrar um poder supremo e independente, e a necessidade de oposição a poderes externos. Atualmente, essa visão acerca da imunidade de jurisdição estatal encontra-se superada, não mais orientando os Estados diante da possibilidade de exame de um processo judicial em que o réu é outro Estado soberano. Entretanto, o inteiro teor do entendimento antigo na matéria foi acolhido pela noção moderna a respeito do tema da imunidade de jurisdição quando o Estado pratica os chamados atos de império, conforme veremos a seguir. 9.1,2. Visão atual, atos de império e atos de gestão. Teoria da imunidade relativa, limitada ou restrita. A imunidade de jurisdição absoluta do Estado estrangeiro era mais justificável no passado quando as relações internacionais não eram tão intensas e quando os entes estatais não tinham tantas atribuições, inclusive de caráter eminentemente privado, que os levassem a intervir em tantas áreas diferentes. Nesse quadro, não eram tão frequentes os conflitos na sociedade internacional. Com a progressiva intensificação das relações internacionais, a imunidade de jurisdição do Estado, nos termos tradicionais, passou a configurar-se problemática por permitir que o ente estatal se eximisse da responsabilidade por ilícitos que cometesse, abrindo espaço para que outras pessoas sofressem prejuízos indevidos e gerando a possibilidade de que o Estado viesse a não ser visto como parceiro confiável. Com isso, notadamente entre o final do século XIX e a década de 60 do século passado, a doutrina começou a discutir a plausibilidade de que o Estado estrangeiro fosse levado ao judiciário de outro Estado contra a sua vontade. Os debates culminaram com a noção de que os Estados estrangeiros podem ser obrigados a responder por seus atos em outros Estados dentro de certas condições, cuja expressão mais notória é a teoria que distingue os atos estatais em atos de império e atos de gestão. Os atos de império, jure imperium, são aqueles que o Estado pratica no exercício de suas prerrogativas soberanas e no tocante aos quais continua a gozar de imunidade de jurisdição. São exemplos de atos de império, atos de guerra, atos de concessão ou de denegação de visto e atos de admissão de estrangeiro ao território de um Estado ou que configurem impedimento de ingresso ou deportação.
Já os atos de gestão, jure gestionis, são aqueles em que o ente estatal é virtualmente equiparado a um particular e a respeito dos quais não há imunidade de jurisdição. Nas palavras da ministra Nancy Andrighi, são aqueles atos pelos quais o Estado se conduz no uso das prerrogativas comuns a todos os cidadãos. São também, nas palavras do ministro Celso de Mello, aqueles atos em que o Estado atua em matéria de ordem privada, ou de ordem estritamente privada. São exemplos de atos de gestão, aquisição de bens móveis e imóveis, atos de natureza comercial, atos que envolvam responsabilidade civil e questões trabalhistas, mormente aquelas que envolvam a contratação de serviços e de funcionários locais para missões diplomáticas e consulares. Atenção, a noção de atos de império e de atos de gestão como referências para a análise da incidência ou não de imunidade de jurisdição aplica-se apenas à imunidade do Estado no processo de conhecimento, não se referindo nem à imunidade de jurisdição estatal no campo da execução nem às imunidades de autoridades estrangeiras e, ultimamente, também das organizações internacionais. No Brasil, entendia-se, até a década de 80 do século passado, que a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro era absoluta. Nesse sentido, outros entes estatais só poderiam ser réus perante o judiciário brasileiro se renunciassem expressamente à sua imunidade. Entretanto, a evolução no entendimento do tema culminou, em 1989 com uma mudança radical na orientação anterior promovida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento da AC 9696, o que admitiu não haver imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro em matéria trabalhista a ser julgada, após o advento da Constituição de 1988 pela Justiça do Trabalho. Com isso, o Brasil consagrou a possibilidade de que certos atos de entes estatais estrangeiros, entendidos como atos de gestão, podem ser apreciados pelas autoridades judiciárias brasileiras, mantendo-se, porém, a imunidade para atos de império. Cabe destacar que os atos de gestão que aparecem com maior frequência nas cortes brasileiras envolvem matérias trabalhistas. Nesse campo, é ilustrativo o entendimento do ministro Celso de Mello, que enfatiza que privilégios diplomáticos não podem ser invocados, em processos trabalhistas para conistar, isso é para fazer que pareça honesto, para legitimar, o enriquecimento sem causa de estados estrangeiros, em inaceitável detrimento de trabalhadores residentes em território brasileiro, sob pena de essa prática consagrar censurável desvio ético-jurídico, incompatível com o princípio da boa-fé e inconciliável com os grandes postulados do direito internacional. O privilégio resultante da imunidade de execução não inibe a justiça brasileira de exercer jurisdição nos processos de conhecimento instaurados contra estados estrangeiros. Em todo caso, qualquer ato praticado pelo Estado que envolva uma relação de natureza meramente civil, comercial ou trabalhista é considerado ato de gestão e, portanto, não se encontra abrangido pela imunidade de jurisdição estatal. Adicionalmente, recordamos que tampouco a imunidade de jurisdição para o Estado estrangeiro em causas envolvendo responsabilidade civil. Atenção, forma corriqueira de atuação dos Estados no exterior ocorre por meio das embaixadas e consulados, órgãos estatais que cabe ressaltar, não têm personalidade jurídica própria. No exercício de suas funções, tais órgãos também contratam funcionários no próprio Estado, em relações regidas pelo direito local. É nas relações trabalhistas que tais contratações criam que ocorrem muitos dos problemas envolvendo estados estrangeiros no judiciário brasileiro. Entretanto, é necessário lembrar que os estados estrangeiros gozam de imunidade de jurisdição tributária. Neste ponto, porém, a matéria é regulada no âmbito convencional, no caso pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, art. 23, e pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963, art. 32. Nesse sentido, goza o Estado estrangeiro, por exemplo, de imunidade em relação à cobrança de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana.
Entretanto, o Estado estrangeiro não goza de imunidade sobre impostos e taxas decorrentes da prestação de serviços individualizados e específicos que lhes sejam prestados, como é o caso da taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. É de se ressaltar, em todo caso, que a possibilidade de o Estado estrangeiro se submeter ao judiciário brasileiro só poderá ser apurada em juízo. Nesse sentido, cabe ao magistrado comunicar-se com o ente estatal externo para que este, querendo, oponha resistência à sua submissão à autoridade judiciária brasileira, e para que se possa discutir se o ato que motiva o processo é de império ou de gestão. Dependendo da resposta a essa consulta, poderá ou não ter prosseguimento o feito. Com isso, diante de um processo relativo a um ato de império que tenha um Estado estrangeiro como réu, deve o juiz responsável pela apreciação do caso, antes de se declarar incompetente, contactar o ente estatal estrangeiro por meio de comunicação dirigida à embaixada deste no Brasil para que o Estado estrangeiro exerça o direito à imunidade jurisdicional ou submeta-se voluntariamente à jurisdição pátria, ou renunciando à sua imunidade. Cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ foi, durante algum tempo, oscilante quanto a ser ou não citação à comunicação ao Estado estrangeiro para manifestar sua opção pelo direito à imunidade jurisdicional ou pela renúncia a essa prerrogativa. Atualmente, prevalece a noção de que tal ato não é a citação prevista na lei processual, mas mera comunicação. Não é tampouco intimação, visto que nenhum ônus decorre ao ente estrangeiro. A jurisprudência do STJ também assinala que o silêncio do ente estatal, ao não responder à comunicação acima citada, não implica renúncia à imunidade. Em outras palavras, o silêncio do Estado implica renúncia tácita do foro, ou seja, renúncia tácita a se submeter a processo no judiciário estrangeiro. Por fim, o TST também reproduz, em seus julgados, o entendimento de que os atos do Estado estrangeiro vinculados às relações trabalhistas são atos de gestão e, portanto, não estão protegidos pela imunidade de jurisdição. Atenção, cabe salientar que, mesmo diante de um ato de império, em que prevalece a imunidade de jurisdição estatal, é possível que o Estado estrangeiro seja processado e julgado pelo judiciário de outro ente estatal quando renunciar à sua imunidade. Brasil segue a tendência internacional, adotando a teoria que divide os atos estatais em atos de império e atos de gestão, atribuindo imunidade aos primeiros e não reconhecendo imunidade aos segundos. 9,2. Imunidade do Estado estrangeiro no processo de execução, imunidade de exequan. Como acabamos de verificar, a história do direito registra que a total imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro era a regra até pouco tempo. Ao mesmo tempo, como veremos posteriormente, é necessário destacar que parte importante dos bens de entes estatais no exterior está protegida pelas normas relativas aos privilégios e imunidades diplomáticas e consulares que impedem, por exemplo, que uma autoridade local entre em missão diplomática ou consular de outro estado e tome posse de qualquer bem da missão a título executório. No direito, é comum que teorias antigas e modernas convivam por certo tempo, mantendo as concepções clássicas certa influência sobre os novos rumos da ciência jurídica. Ao mesmo tempo, institutos jurídicos convivem entre si e é comum que a aplicação de uma norma deva ser cotejada à luz de outra norma. É nesse sentido, e à luz das prerrogativas conferidas aos agentes diplomáticos e consulares estrangeiros que ainda há polêmica acerca da possibilidade de execução forçada de bens de um Estado estrangeiro que tenha perdido uma demanda judicial. Parte da doutrina defende a imunidade absoluta de execução com o objetivo de evitar desgastes nas relações internacionais e com fulcro nas convenções de Viena sobre relações diplomáticas, de 1961, e sobre relações consulares, de 1963, que consagram a inviolabilidade dos bens das missões diplomáticas e consulares em dispositivos como, por exemplo, o artigo 22 da Convenção de 1961, que dispõe
dispõe que os locais da missão, seu mobiliário e demais bens neles situados, assim como os meios de transporte da missão, não poderão ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução. Entretanto, uma lógica elementar indica que a imunidade de execução deveria ser relativizada nos mesmos termos referentes à imunidade de jurisdição no âmbito do processo de conhecimento. A respeito, se a imunidade no processo de conhecimento restou relativizada, sob o argumento de que não mais subsiste tal regra na comunidade internacional, seria lógico que tal posicionamento fosse tomado também em relação à imunidade de execução. Em matéria especificamente trabalhista, tal orientação fundar-se-ia também na tese de proteção do trabalhador, corolário direto do compromisso de proteção da dignidade humana assumido pelos Estados por meio dos tratados de direitos humanos e de direito internacional do trabalho. Na jurisprudência brasileira, recordamos que o STF já afirmou o entendimento de que é relativa à imunidade de jurisdição no processo de conhecimento. No entanto, o Pretório Excelso continua a entender pela maioria de seus integrantes que prevalece a imunidade jurisdicional do ente estatal estrangeiro no tocante ao processo de execução, salvo renúncia do Estado alienígena. Cabe destacar que a renúncia do Estado estrangeiro à imunidade de execução deve ser expressa. Em todo caso, para permitir o cumprimento de decisão judicial brasileira em face de Estado estrangeiro, a jurisprudência pátria tem especulado acerca de alternativas para promover o cumprimento da sentença estrangeira. Dentre as possibilidades apontadas encontram-se a realização de negociações diplomáticas com o Estado estrangeiro, o envio de rogatória para o ente estatal alienígena para que ali se processe a execução, ou medidas executórias sobre bens não afetos às atividades diplomáticas ou consulares. No intuito de permitir o cumprimento de sentença proferida pelo Judiciário brasileiro contra Estado estrangeiro, o STJ abriu a possibilidade de empregar cartas rogatórias para a cobrança de créditos trabalhistas, embora, de resto, essa Corte tenda a resguardar o Estado estrangeiro de medidas executórias determinadas pelas autoridades locais como a penhora dos bens de missões diplomáticas ou consulares. A possibilidade de execução sobre bens não afetos aos serviços diplomáticos e consulares tem sido objeto de divergência dentro do STF. Com efeito, há ministros que entendem que não prevalece a imunidade de execução do Estado estrangeiro quando há, em território brasileiro, bens não afetos às atividades diplomáticas e consulares, permitindo que os atos executórios recaiam sobre tais haveres. Entretanto, há também provimentos jurisdicionais que atribuem imunidade absoluta do Estado estrangeiro à jurisdição executória, salvo renúncia do ente estatal, e esse é o entendimento prevalecente dentro do Supremo Tribunal Federal. Por fim, a jurisprudência do TST conserva o entendimento relativo à proteção dos bens do Estado estrangeiro, desde que estejam afetos às atividades diplomáticas e consulares. Do contrário, poderão ser objeto de execução. Ainda a respeito do tema, o TST entende que a imunidade de execução do Estado é relativa, defendendo que somente estarão imunes à constrição judicial os bens comprovadamente vinculados ao exercício das atividades de representação consular e diplomática, acrescentado, porém, que deve ser demonstrado, efetivamente, que o bem não se encontra afetado à missão diplomática ou consular. Em todo caso, cabe ressaltar que, em matéria de execução fiscal, e à luz das Convenções de Viena de 1961 e 1963, o STF tem mantido a imunidade de execução do Estado estrangeiro. Em resumo, a imunidade de execução do Estado estrangeiro ainda resiste, mas entendemos que é relativa, em vista das seguintes possibilidades de satisfação do débito do ente estatal estrangeiro derrotado em processo judicial. Em resumo, a imunidade de execução do Estado estrangeiro ainda resiste, e o entendimento prevalecente no STF é no sentido da impossibilidade jurídica de execução judicial contra Estados estrangeiros, exceto na hipótese de expressa renúncia por eles a essa prerrogativa de ordem jurídica.
Em todo caso, mesmo dentro do STF há quem admita possibilidades de satisfação do débito do ente estatal estrangeiro derrotado em processo judicial, destacando a hipótese de execução de bens não afetos aos serviços diplomáticos e consulares do Estado estrangeiro, como recursos financeiros vinculados a atividades empresariais disponíveis em contas bancárias. Ainda a título de resumo, outras hipóteses de que o Estado estrangeiro cumpra sentença contra si proferida pelo Judiciário brasileiro são as negociações conduzidas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e correlata a esta possibilidade, a solicitação de pagamento pelas vias diplomáticas e a decisão de pagar voluntariamente o valor da condenação. Destacamos por fim que a imunidade de execução é autônoma em relação à imunidade de jurisdição. Nesse sentido, a renúncia à imunidade de jurisdição diante de conflitos relativos a atos de império não implica abrir mão da imunidade de execução, relativamente à qual nova renúncia é necessária. Ao mesmo tempo, enfatizamos que a inexistência de imunidade nos atos de gestão não afeta a manutenção da imunidade de execução. 9,3. Imunidade das organizações internacionais. As imunidades dos organismos internacionais visam a permitir o exercício das funções dessas entidades e de seus funcionários em suas relações com os estados onde atuam ou com os quais mantenham algum vínculo. No Brasil, o tema da imunidade de jurisdição das organizações internacionais foi objeto de polêmica nos últimos anos. Com efeito, os tribunais brasileiros vêm dividindo-se entre dois entendimentos. Há a noção de que não é cabível aplicar às imunidades dos organismos internacionais as mesmas regras atinentes à imunidade de jurisdição estatal, bem como de que as imunidades dos organismos internacionais são absolutas, e b. A visão de que essa imunidade é relativa, não prevalecendo diante de atos das organizações internacionais que são equiparados aos atos de gestão dos Estados. Em princípio, as regras relativas às imunidades das organizações internacionais encontram-se estabelecidas dentro de seus atos constitutivos ou em tratados específicos, celebrados com os Estados com os quais o organismo internacional mantenha relações. Dessa forma, o tema das imunidades das organizações internacionais tem como ponto de partida o direito convencional, ao contrário da imunidade de jurisdição estatal, ainda frequentemente fundamentada em normas costumeiras. No Brasil, os principais acordos que vigoram quanto ao tema são a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, de 1946, Decreto de 1950, a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas, de 1947, Decreto de 1963, e o Acordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos Estados Americanos, de 1949, Decreto de 1966. O Brasil também é parte de tratados na matéria com entidades como a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPLATA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ICA, a Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite, Intelsat, a Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite, INMARSAT, e a Organização Latino-Americana de Energia, OLADE, bem como com a Comissão das Comunidades Europeias, União Europeia. Cabe acrescentar ainda que, em alguns países, as imunidades dos organismos internacionais podem também estar estabelecidas no direito interno, como no caso do EUA com o International Organizations Immunities Act, Lei das Imunidades das Organizações Internacionais, de 1945. Em todo caso, como o teor de alguns dispositivos relativos às imunidades dos organismos internacionais é muito vago, e como alguns tratados podem ser omissos em relação a determinados institutos, é possível que prevaleçam dúvidas a respeito do efetivo alcance dessas imunidades.
Adicionalmente, o assunto passa pelo campo da proteção e da promoção dos direitos humanos, visto que os casos mais comuns em que se especula acerca da possibilidade de levar um organismo internacional a enfrentar um processo no judiciário de um Estado envolvem o pagamento de verbas trabalhistas a ex-funcionários dessas entidades. Aqui é importante salientar que tais feitos têm caráter alimentar e se encontram, dessa forma, diretamente vinculados à garantia da dignidade humana e de direitos fundamentais do indivíduo, visto que os recursos que as pessoas auferem com o trabalho permitem assegurar os direitos à alimentação, à educação, à saúde, ao lazer, etc. Atenção, reiteramos que as regras referentes à imunidade de jurisdição do Estado são, até agora, predominantemente costumeiras, não havendo ainda tratados firmados na matéria válidos para o Brasil, ao passo que a imunidade das organizações internacionais tem fundamento convencional. 93,1. A jurisprudência brasileira e o tema da imunidade das organizações internacionais. Como afirmamos anteriormente, e refletindo a polêmica acerca do assunto, os tribunais brasileiros oscilaram, nos últimos anos, de um entendimento relativizador da imunidade dos organismos internacionais para uma percepção dessa imunidade como absoluta, a qual vem prevalecendo na atualidade. Até 2009, o Tribunal Superior do Trabalho TST, tendo como referência os precedentes do Supremo Tribunal Federal, STF, acerca da imunidade dos Estados estrangeiros, vinha decidindo que os organismos internacionais não tinham imunidade de jurisdição para julgamentos de ações referentes a relações trabalhistas que deveriam ser examinadas pela Justiça do Trabalho, com fundamento na noção de que os atos ligados aos vínculos laborais seriam similares aos atos de gestão praticados pelos Estados. Entretanto, a partir daquele ano começaram a aparecer decisões dentro do próprio TST que divergiam desse entendimento, punhando pela noção de que relações trabalhistas que envolvem empregados de organizações internacionais não poderiam ser objeto de apreciação pelo judiciário brasileiro, acrescentado que esses vínculos laborais estariam fora do alcance das normas da CLT e se encontrariam integralmente submetidos às normas trabalhistas do próprio organismo internacional. Tais decisões passaram a reconhecer, em síntese, a imunidade absoluta de jurisdição das organizações internacionais, com fundamento na ideia de que as noções referentes à imunidade de jurisdição estatal não poderiam ser estendidas aos organismos internacionais porque as imunidades destes se encontram reguladas em tratados específicos. Com isso, as organizações internacionais não poderiam ser processadas e julgados no judiciário brasileiro, salvo em caso de renúncia à imunidade. O novo entendimento do TST foi sintetizado na Orientação Jurisprudencial, OJ, SDI 1A 416, do Tribunal Superior do Trabalho TST, nos seguintes termos: imunidade de jurisdição, organização ou organismo internacional. As organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do direito consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. Excepcionalmente prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade jurisdicional. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, STF, manifestou-se sobre o assunto dentro do julgamento do RE 578.543, reconhecendo a imunidade de jurisdição da ONU-PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e entendendo que o artigo 114 da Constituição Federal não tem o condão de afastar a imunidade de jurisdição constante de tratados internacionais. Fundamentalmente, esse entendimento parte da obrigação do Brasil de cumprir os tratados que atribuem imunidades aos organismos internacionais, que são compromissos internacionais de caráter vinculante concluídos livremente pelo Estado brasileiro por meio de atos do Presidente da República.
Desse modo, caso o Judiciário ignorasse as obrigações internacionais da República Federativa do Brasil, estaria não só sujeitando do Estado brasileiro à responsabilização internacional, como também estaria afrontando o próprio princípio constitucional da separação dos poderes. Outrosim, os organismos internacionais não podem ter o mesmo tratamento do Estado no tocante ao tema da imunidade, visto que ambos se tratam de entes com características distintas, a começar pelo fato de que as organizações internacionais são inteiramente compostas e pautadas por tratados e não possuem território nem soberania, embora, quanto a este último ponto, sejam autônomas e contem com personalidade jurídica de direito internacional própria. Em suma, as organizações internacionais gozam de imunidade de jurisdição absoluta, com fundamento nos tratados pertinentes. Com isso, os organismos internacionais não podem ser submetidos à jurisdição dos órgãos do Estado brasileiro, especialmente o Judiciário, contra sua vontade. Tais imunidades só poderiam ser afastadas se houvesse previsão em tratado específico ou renúncia expressa à imunidade por parte da organização internacional. Caso haja algum conflito entre um organismo internacional e um empregado seu, a controvérsia deve ser solucionada pelos mecanismos indicados pela própria entidade, como foros arbitrais, mecanismos de conciliação ou tribunais administrativos da própria organização. Exemplo de órgão do tipo é o Tribunal Administrativo das Nações Unidas (TANU). Caso haja algum conflito entre um organismo internacional e um empregado seu, a controvérsia deve ser solucionada pelos mecanismos indicados pela própria entidade, como foros arbitrais, mecanismos de conciliação ou tribunais administrativos da própria organização. Exemplo de órgão do tipo é o Tribunal Administrativo das Nações Unidas (TANU). Em suma, no momento, prevalece o entendimento de que as regras referentes à imunidade de jurisdição das organizações internacionais não se identificam com as regras da imunidade de jurisdição do Estado. Dessa forma, as noções de atos de império e de atos de gestão não se aplicam à imunidade dos organismos internacionais. Por fim, apresento breves reflexões pessoais acerca do tema, para defender que a imunidade de jurisdição de um organismo internacional deveria ser relativa ao menos em matéria trabalhista. Com efeito, aquilo que o trabalhador recebe como fruto de seu trabalho é verba alimentar que se destina a permitir que arque com as despesas necessárias para prover sua sobrevivência e a de sua família em condições de dignidade como alimentação, educação, saúde, moradia, etc. São as verbas trabalhistas, portanto, meio para garantir os direitos humanos e fundamentais de empregados e daqueles que deles dependem. Dessa forma, afastar a possibilidade de que o funcionário de uma organização internacional pleiteie a reparação de seus direitos no Judiciário Nacional, restringindo-a ao escopo limitado de um foro administrativo interno do organismo internacional, pode caracterizar verdadeira violação dos direitos humanos de empregados e ex-empregados dessas entidades, por caracterizar violação do direito ao acesso à justiça. Tal fato, inclusive, choca-se frontalmente com os princípios e objetivos de muitas organizações internacionais como a ONU e suas agências especializadas, a exemplo do PNUD, que tem na garantia dos direitos da pessoa humana um de seus objetivos principais. Outrosim, os organismos internacionais gozam de imunidade de jurisdição com o intuito de permitir que bem exerçam suas funções de foros voltados a promover a cooperação internacional em temas de interesse de seus membros. Nesse sentido, não se coaduna com o espírito cooperacionista dessas entidades se esquivarem de responder por seus atos em área tão cara à garantia da dignidade humana perante os tribunais dos estados que as criaram e que delas fazem parte. É também disso que a maior parte dos sistemas jurídicos do mundo não se coaduna com o abuso de direito. Nesse sentido, não nos parece razoável que as atividades das organizações internacionais se desenvolvam ao arrepio de outros valores caros à ordem jurídica e cuja garantia, cabe reiterar, é parte dos objetivos de muitas dessas entidades.
É também estranho atribuir caráter absoluto a uma prerrogativa, a imunidade de jurisdição que é excepcional à regra de que o Estado pode aplicar suas normas a todas as pessoas que se encontram em seu território. Normalmente, excepcionalidades são estritamente limitadas pela ordem jurídica e têm sua abrangência restrita. Por fim, é de se ressaltar o entendimento pessoal da ministra Rosa Weber quando ainda atuava no TST. Naquela época, a ministra votou, em julgamento, de acordo com o entendimento firmado dentro da subseção especializada em dissídios individuais, isso é, em conflitos levados à Justiça do Trabalho, geralmente quanto a aumento ou reajuste de salário, conferindo imunidade absoluta às organizações internacionais, mas destacou o seguinte: os privilégios e imunidades se justificam como medidas para preservar a atuação do organismo internacional e os meios e liberdades necessários para tanto. Entende esta relatora que sua invocação não merece ser acolhida senão quando indispensáveis ao exercício da missão institucional do ente internacional. Ora, tratando-se a imunidade de jurisdição de exceção à regra geral da garantia da jurisdição, supõe-se que não seja ilimitada, bem como razoável a exegese restritiva, isso é, a interpretação restritiva do seu alcance, a excluir de sua abrangência os atos ditos de mera gestão. Não vislumbro, por conseguinte, razão para se deixar de exigir a observância da lei local, ao entendimento de que a imunidade de jurisdição dos organismos internacionais não deveria alcançar os atos de mera gestão. Em suma, entendo que a imunidade de jurisdição dos organismos internacionais não deveria subsistir ao menos diante de questões trabalhistas. Entretanto, ressalto que este é meu entendimento pessoal que não encontra guarida na jurisprudência dos tribunais superiores e que serve apenas como visão crítica a respeito da visão atualmente predominante quanto ao assunto. 9,4. Estados estrangeiros e organizações internacionais como autores no judiciário de outro Estado. Em obediência ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, não há óbice a que um Estado acione o judiciário de outro ente estatal. Nesse caso, entretanto, restam afastadas todas as questões pertinentes à imunidade de jurisdição, eis que o Estado estrangeiro, ao acionar o judiciário de outro ente estatal, se submete voluntariamente à jurisdição deste. Nesse sentido, e por conta dessa espontânea submissão à autoridade jurisdicional do Estado brasileiro, a jurisprudência do STF entende que não poderá o Estado estrangeiro invocar a sua condição de soberania estrangeira para se exonerar das obrigações processuais que incumbem a qualquer dos sujeitos da relação processual, submetendo-se por tal razão ao mesmo estatuto jurídico aplicável às partes em geral, a significar, portanto, que não lhe será lícito invocar porque unicamente aplicáveis às entidades estatais brasileiras. As prerrogativas inerentes às pessoas jurídicas de direito público interno, como aquelas previstas no art. 188 do CPC e no art. 6 da Lei 9.028 de 1995. Também com fulcro no supracitado princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, uma organização internacional poderá recorrer ao Judiciário brasileiro. 9,5. Competência para o exame de litígio envolvendo pessoas jurídicas de direito público externo no Brasil. A competência originária para o exame de litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional por um lado, e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território do outro, é do STF, CF, art. 102. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, do outro, devem ser julgadas, em primeira instância, pela Justiça Federal, e, em grau de recurso ordinário pelo STJ. Para atos de Estados estrangeiros ou de organizações internacionais que envolvam relações de trabalho é competente a Justiça do Trabalho de primeiro grau. Quando o ente de direito público externo tiver imunidade, caberá ao órgão jurisdicional competente comunicar-se com os representantes do Estado ou do organismo internacional no Brasil para consultar se estes renunciam à imunidade a que fazem jus.
Caso isto ocorra, poderá prosseguir o processo. Entretanto, se não houver renúncia à imunidade, caberá ao órgão competente extinguir o feito sem apreciação meritória. Cabe destacar, por fim, que não é a mera presença de um Estado ou organização internacional num conflito que atrai a competência da Justiça Federal, porque tal competência é ratione personae. Dessa forma, a participação do ente de direito público externo dependerá da efetiva necessidade de envolvimento do Estado ou do organismo internacional na lide, da natureza jurídica dos fatos e do papel dessas entidades no caso. O Pretório Excelso decidiu que causas envolvendo Itaipu Binacional, que é uma empresa com personalidade jurídica própria, poderão ser examinadas pelo STF, desde que envolvam o interesse direto da República do Paraguai e que sejam movidas por órgão da União, como o Ministério Público Federal. Quadro 8. Imunidade de jurisdição estatal. Visão antiga. Imunidade total. Fundamento por imparem non habet imperium, judicium. Imunidade para qualquer ato do Estado em outro Estado. Perda da imunidade apenas mediante renúncia. Teoria prevalecente até os anos 60. Visão atual. Imunidade parcial. Fundamento: atos de império versus atos de gestão. Imunidade para atos de império. Inexistência de imunidade para atos de gestão e manutenção da imunidade para atos de império, exceto em caso de renúncia. Teoria consolidada no Brasil desde 1989. Imunidade de execução. Entendimento prevalecente: manutenção da imunidade de jurisdição no campo da execução. Imunidade prevalece também diante de atos de gestão. Hipóteses de execução de um Estado estrangeiro, negociações diplomáticas, execução sobre bens não afetos ao serviço exterior, renúncia e envio de rogatória para o exterior. Quadro 9. Quadro comparativo entre a imunidade do Estado e a imunidade das organizações internacionais. Imunidade estatal. Fundamento predominante no direito costumeiro. Divisão entre atos de império que detêm imunidade absoluta, salvo renúncia, e atos de gestão que detêm imunidade relativa. Imunidade absoluta no campo da execução. Imunidade dos organismos internacionais. Fundamento predominante no direito convencional. Atualmente predomina a noção de imunidade absoluta, salvo renúncia. Não se aplica a distinção entre atos de império e atos de gestão. Imunidade absoluta no campo da execução. Quadro 10. Competências para o julgamento de pessoas de direito público externo no Brasil, órgão jurisdicional e competência. STF. Competência. Causas envolvendo o Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Justiça Federal. Causas envolvendo o Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, do outro. STJ. Em grau de recurso ordinário, causas envolvendo o Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, do outro. Justiça do Trabalho. Causas que envolvam relações de trabalho.